Você já percebeu que quando fazemos algo em silêncio, a coisa geralmente dá certo? E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre ficar em silêncio. Talvez se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você deve ter passado ou está passando pela mesma experiência que eu. Eu já tive, o mau hábito, passar por qualquer problema que seja, ou principalmente alguma conquista, algum sonho que eu estou querendo realizar, eu estou perto de realizar, e a primeira pessoa que eu vejo na rua, eu acabo falando. Eu fico meio que empolgado, me sentindo desconfortável com alguma situação, eu acabo partilhando a minha intimidade com pessoas que, sei lá, eu vi uma vez na rua. Geralmente eu fazia isso. Vou contar aqui uma história para vocês que aconteceu, acho que há uns 6 anos atrás. Eu perdi uma pessoa muito querida na minha vida. Eu lembro que eu me fechei para o mundo. Eu realmente queria ficar no meu cantinho, queria vivenciar aquela dor que eu estava sentindo. Era algo que realmente eu não queria partilhar com ninguém. E foi a partir daí que eu comecei a descobrir o que era realmente o silêncio. A realmente me conhecer, a respeitar os meus sentimentos, a entender que aquela dor, que aquela situação era eu que estava vivendo e que só eu ia conseguir sair dali. Eu digo que foi um aprendizado para a minha vida, poder entender que no final somos isso. Somos sozinhos e que a gente é responsável pela nossa cura, digamos assim. Eu lembro que nessa época eu comecei a fazer terapia e quando eu chegava lá na minha consulta, eu só fazia chorar e a terapeuta, relaxa que você está precisando desse momento. E aí eu comecei a entender que realmente era uma coisa que era interna em mim, que eu que tinha que sair daquela situação através do meu interior. E foi difícil, não é fácil. Acho que essa sensação de estar só, de ficar em silêncio, é tedioso. Às vezes você quer correr pra rua, gritar. A gente tá acostumado, a passar o dia todinho ouvindo barulho, ouvindo barulho, ouvindo barulho. E de repente, quando a gente fica em silêncio, é meio que um estado que não faz parte da nossa vida. Mas é através do silêncio que a gente começa a nos enxergar, a ver quem realmente somos nós e focar naquilo que realmente importa. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Na maioria das vezes, realmente, eu tô sempre sozinho. E, de uma certa forma, isso é muito bom, porque a gente acaba filtrando as pessoas que realmente a gente quer ao nosso lado. Existe uma ou duas pessoas que merece saber um pouco da nossa vida, mas quando você começa a sentir os benefícios de ficar em silêncio, você começa a enxergar diferente a vida. Eu sempre tiro pelo menos 1 hora antes de dormir. Eu desligo tudo, não mexo em celular, desligo o som, deixo só o barulho aqui do ventilador e fico curtindo a minha própria companhia. Eu deito no sofá, reflito, penso em coisas que já passaram, penso nas metas e sonhos que eu ainda quero conquistar. Tem muita coisa que eu quero fazer e acho que é só nesse momento não de solidão, mas de solitude, que a gente tem essa intimidade com nós mesmos. Eu demorei muito para chegar, para entender isso. Lembro que assim que eu me mudei, que eu fui morar só, foi um pouco antes da pandemia, e eu lembro que no meu antigo apartamento não tinha nada, eu deitava no chão, eu acho que eu passava umas 2 horas chorando, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, para onde eu ia ir. E é nesses momentos difíceis que a gente entende que só somos nós. Por mais que você tenha muitos amigos, família, no final é só você e você mesmo. E é uma escola para a vida, esses momentos. Eu não sei dizer se é uma questão de energia ou de alguma coisa externa, mas na maioria das vezes, tudo aquilo que eu sempre almejei em ter, que eu fui ali sem falar pra ninguém, fui no meu jeitinho, nas manhas, é tão gratificante, sem julgamento. A gente não precisa de uma aceitação,
de uma pessoa de fora. Geralmente quando você passa por alguma coisa difícil, que você fala para alguém, sempre você escuta aquela mesma coisa. Ah, vai dar certo, vai passar, vai, mas no final você sente que aquilo não tem verdade, tem afeto, não tem carinho. É só uma palavra vaga. Então comece a se preservar mais, a guardar as suas emoções para si. Não que a gente vá virar uma pedra, eu também já passei por isso, mas eu acho que quanto mais a gente se preserve mais, é uma forma de carinho, de cuidar de si. Eu, pelo menos, eu levo isso para minha vida. E você aí, tá em que nível aí de se resguardar, de ficar em silêncio? Conta aí para mim alguma história relacionada a isso. Se você tem um mau hábito também de estar falando tudo para todo mundo, ou se você já aprendeu a guardar para si a sua intimidade, as suas histórias. Eu sei que não é fácil, inclusive aqui no meu canal. Eu pensei muito, né, antes de começar. Fiquei aqui no meu cantinho. Será que vale a pena? Será que não? E aí, como eu falei, acho que no meu primeiro vídeo, tive um incentivo, mas a decisão final realmente foi minha. E tô aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero ter ajudado aí de alguma forma. A intenção de eu estar aqui é isso, essa troca de ideia, é eu poder ajudar vocês aí com as minhas experiências de vida, com o que eu já vivi, que tenho muito ainda para viver e quero aí o feedback de todo mundo, tá? Uma semana abençoada aí para todo mundo e até o próximo.